Olá, professor Palomares aqui novamente com vocês, falando sobre direito do consumidor, em especial nas relações imobiliárias, né? Nós estamos trabalhando direito do consumidor desde um contrato de compra e venda no direito imobiliário, até mesmo as relações entre o corretor de imóvel e o potencial cliente dele. Então agora, nessa aula, nós vamos trabalhar especificamente a questão das cobranças de dívidas, das práticas abusivas, responsabilidade do fornecedor, deveres do consumidor. Vamos trabalhar também as ofertas, a interpretação contratual, bem como alguns outros serviços e produtos que possam orbitar a prestação dos seus serviços. Como, por exemplo, se você tem o hábito de ter alimentos no seu estabelecimento de trabalho e você fornecer esse alimento para o seu consumidor, né? Então, para o seu futuro cliente, qual é a sua responsabilidade? A questão do estacionamento, qual é a sua responsabilidade? A questão do que você tem dentro do seu próprio estabelecimento e se isso daí pode impactar em responsabilização nos seus préstimos decorrente de uma relação de consumo. Tudo bem? Então, vamos começar aqui o nosso assunto trabalhando com a questão das cobranças de dívidas, né? O consumidor, segundo o artigo 42 e o seu parágrafo, ele estabelece que o consumidor não pode, em momento algum, ser constrangido ou ter a utilização, o fornecedor utilizar-se de técnicas que podem levar o consumidor a constrangimento na cobrança de suas dívidas. Percebam, quando a gente fala cobrança de dívida, não necessariamente significa que ele está inadimplente, mas ele tem uma dívida, tudo bem? Eu não vou entrar nessa celeuma aqui nessa aula, mas vamos partir do princípio que você vai cobrar o consumidor. A gente primeiro tem que ter em mente uma coisa chamada exercício regular do direito de cobrar, e a gente tem que ter do outro lado em mente o abuso de direito. Então, eu posso cobrar o consumidor conforme os ditames legais. Vamos supor, eu não posso fazer justiça pelas próprias mãos, tá? Então, você não pode simplesmente, o consumidor está te devendo, você vendeu uma casa para o consumidor e ele não pagou a casa. Você não pode simplesmente ir lá e expulsar o consumidor da casa. Você não pode ir lá e pegar televisão como forma de garantia de pagamento. Você não pode ir lá e pegar o carro do consumidor. Falar, você não vai pagar? Então eu vou aí pegar o seu carro. Primeiro, você vai estar cometendo um ato ilícito, vários atos ilícitos. Segundo, o abuso de direito. Tá, óbvio que isso eu tenho certeza que nenhum de vocês vai fazer. Bom, mas existe uma linha tênue também entre a cobrança de dívidas e o abuso de direito. Entre o exercício regular do direito e o abuso de direito que pode constranger o consumidor. Vamos lá. Vamos supor que você trabalhe com redes sociais. E você não pode ir na rede social do seu consumidor inadimplente e escrever lá, paga o que deve. Estou vendo aqui que você está viajando, então pague. Isso em especial no canal aberto, tá? No canal aberto. Existem discussões acerca de você poder entrar em contato com esse consumidor, desde que você seja seguidor dele em rede social ou não, mas no privado, tá? Só que você tem que tomar muito cuidado também, porque depende do horário que você vai entrar em contato com este consumidor para cobrá-lo. Se você entrar nos finais de semana, por exemplo, o tiro pode ser pela culatra, porque você tem que, o quê? Exercer o exercício regular do seu direito, exercício regular do seu direito, no horário estabelecido em lei. Se eu estou num horário de descanso, de lazer, eu não posso efetivar a cobrança, mesmo que uma rede social fique 24 horas online, tá? Nesse sentido, poderá você, mesmo consumidor inadimplente, ter que indenizá-lo por importunação à sua paz, à sua quietude. Uma coisa não se confunde com a outra, por mais difícil que seja compreender. Uma outra situação. Vamos supor que no seu contrato de compra e venda, você estabeleça numa cláusula lá, que se o consumidor ficar inadimplente, você pode negativar o nome dele e até mesmo levá-lo a protesto no cartório respectivo. Negativar em órgãos de proteção ao crédito.
Serasa, SPC, SCPC e aí sucessivamente. Vamos supor que o consumidor ficou te devendo. E você foi lá e exerceu o exercício regular do direito. Notificou o seu consumidor, ele permaneceu inerte, você foi lá e negativou o nome dele no Serasa. Legal. Negativei. Agora, o consumidor que se exploda para querer me pagar. Quanto tempo esse nome pode ficar negativado? O nome pode ficar negativado até 5 anos. 5 anos. 5 anos de quando começa a fluir? Da negativação ou do vencimento da dívida? São 5 anos do vencimento da dívida, tá? Então, você tem até 5 anos para manter esse nome negativado. Se você manteve esse nome negativado no último ano, você só vai poder manter ele 1 ano negativado. Você não vai poder esperar 4 anos, 11 meses e 30 dias e negativar no 31º dia para você ter mais 5 anos de negativação desse consumidor. Você não pode fazer isso. Isso é abuso de direito. O seu exercício regular do direito torna-se abuso e, portanto, você deve reparar os danos decorrentes desse abuso, se assim restar comprovado pelo consumidor. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, você tem até 5 anos para manter este nome negativado do consumidor contados da origem da dívida. Se você manter 5 anos e 1 dia, lógico que dadas as devidas proporções de exagero aqui neste exemplo, mas se você manteve esse nome negativado por mais de 5 anos e o consumidor notificou-lhe para você dar baixa nesse nome e você não dá, o exercício regular do direito vai se tornar o quê? Abuso de direito. Olha a linha tênue. Aí você vai falar, mas Rodrigo Palomares, pelo amor de Deus, ele não me pagou. Está no contrato que eu posso negativar o nome dele. Passou 5 anos, ele não me pagou. Eu vou ter que dar baixa no nome dele? Isso mesmo, vai ter que dar baixa, tá? Inclusive, existem entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, no sentido de que, uma vez em 5 anos, nessa relação, tá? Em 5 anos, o credor não exerceu o seu direito de cobrar judicialmente, a dívida estará prescrita. E estando a dívida prescrita, e sendo relação de consumo, aquela dívida, mesmo internamente, deverá deixar de existir. Pois se houver uma negativação interna na empresa, isto é considerado abuso de direito também, porque ela não exerceu o seu exercício regular de direito no tempo que a lei estabelece. E, portanto, entre aspas, essa prescrição seria como se fosse uma extinção do crédito que ela teria contra o consumidor, tá? Do qual eu me filio a essa teoria, tudo bem? E é a majoritária, tranquilamente, nos tribunais. Então, se você tem uma dívida de consumo em que você é o credor, você tem que executar esse consumidor. Se for um título executivo, ou você tem que ingressar com a sua respectiva ação de cobrança dentro do prazo legal, de no máximo 5 anos. 5 anos é um tempo razoável para você contratar um advogado, ingressar com a sua ação, tentar um acordo, entre outros, né? Então, fica aí a primeira questão da cobrança no direito do consumidor. Conste no seu contrato que você pode negativar o nome dele, porque se não constar no seu contrato, você não pode. Aí vai ser um abuso de direito já, porque não consta no contrato que você pode negativar. Beleza? Então, por isso que eu comecei falando, linha tênue entre exercício regular do direito e abuso do direito, tá? Então, se você vai cobrar um consumidor, você tem que cobrar esse consumidor pelas vias ordinárias. Quais são as vias ordinárias? Uma notificação, uma tentativa extrajudicial de recebimento. Crie estratégias dentro da sua empresa, crie estratégias dentro da sua prestação de serviço para que dentro desses 5 anos você consiga aí êxito na sua cobrança. Então você pode ter uma política interna, uma política sua própria, se você for pessoa natural, de que ele está devendo, ok, eu tenho 5 anos para cobrar, ok, então se eu tenho 5 anos, o que eu vou fazer? Eu vou notificar 2, 3, 4 vezes, tudo bem?
Mas na realidade, eu estou falando em 5 anos aqui, mas esses 5 anos para a prescrição é para o consumidor. Para o fornecedor, a regra, neste caso de contrato, vai ser de no máximo 3 anos. Então você vai ter lá, 3 anos para cobrar. Não cobrou, prescreveu. Ah, mas eu posso manter 5 anos? Você pode manter 5 anos. Mas você tem que cobrar o contrato, está lá especificado no Código Civil, nos seus artigos 205 seguintes, que é 2 ou 3 anos essa prescrição, tá? Então tome muito cuidado nesse assunto. Mas perceba, você não pode constranger o consumidor nas redes sociais, você não pode cobrar este consumidor diretamente no trabalho dele, que você vai abrir a vida privada deste consumidor, protegido constitucionalmente, a terceiros, que não tem nada a ver com a história. Ele pode se sentir humilhado por conta disso. Não pode. A relação é entre você e o consumidor. Quando você vendeu para o consumidor, você vendeu a ele, você não vendeu para o trabalho dele, para todo mundo. Aliás, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, hoje você não pode fazer isso, é crime. Tá? Intimamente ligado com a relação de consumo. Então você tem que notificar o consumidor, por isso a importância de um contrato muito bem redigido. Por isso a importância de deixar a pressa de lado da venda. Não, se eu não vender agora, não vai. E deixar de lado as informações essenciais de um contrato. Comprovante de residência, onde mora, com quem mora, certidão de casamento, onde está registrado esse casamento, qual a circunscrição, pegar as certidões desse imóvel. Se conseguir blindar o máximo possível para o futuro incerto que esse contrato vai ter na sua execução. Tá? Então, tire de lado a pressa para fechar o negócio e consiga blindar ao máximo este contrato para futura e improvável execução. Tá? Porque o inadimplemento pode acontecer por acidente da vida. Pura e simplesmente. Vamos supor que o cara morre. Ele não ficou inadimplente porque ele quis. Aliás, é avassalador a situação que a pessoa fica inadimplente porque ele não quis. Porque quem firma um contrato, a regra da boa-fé é: eu quero firmar o contrato, eu quero honrar com o contrato, de ambas as partes. Então, geralmente a pessoa vai ficar inadimplente por situações extraordinárias, situações que não foram previstas. Como eu já disse em aulas passadas, um desemprego, uma enfermidade, uma mudança de prioridade na vida necessária, né? Isso tudo pode ocasionar um eventual inadimplemento. E isso não tira o caráter da pessoa de bom pagador, de querer honrar. Vou dar uma dica de leitura aqui também, eu gosto muito. Vocês leem um trecho da história sobre Drácon e Solon, tá? Joga aí nos sites de pesquisa também. Origem da palavra draconiana, ou então vocês coloquem lá quem foi Solon, e aí vocês vão entender o que eu estou falando na questão do caráter da pessoa. Tá? Isso é válido porque você negocia com seres humanos, você não negocia com máquina. Então, para negociar com seres humanos, você tem que ter empatia. Para ter empatia, você tem que ter essa empatia também na cobrança. Tentar entender o porquê do inadimplemento. Aí o inadimplemento por má fé, você vai sentir. E empaticamente vai ajuizar a competente ação judicial, promover as questões de cobrança. Ah não, ele ficou inadimplente em razão de uma situação extravagante da vida. Então, empaticamente, você vai procurar também resolver este problema de uma situação extravagante. Uma situação em que, poxa, eu consigo pontualmente fazer um acordo com essa pessoa. Ó, muito bacana trabalhar dessa forma. E há relatos, e a experiência diz, que as empresas que estão trabalhando nesse segmento, neste sentido, conseguem fidelizar os seus clientes e diminuir abruptamente a judicialização de ações. Tá? Tem caso prático nesse sentido de incorporadoras e empreiteiros que não terminaram o empreendimento, mas que abriram a possibilidade do diálogo com os consumidores lesados. E essa abertura de diálogo, flexibilidade nas transações, trouxe zero judicialização para um empreiteiro que não entregou a sua empreitada de mais de 430 lotes, com praticamente mais de 50% vendido e atrasado. Praticamente a obra foi abandonada e não houve uma sequer judicialização. Olha só que bacana.
Por quê? Justamente pelo fato do diálogo, olho no olho, entender, fazer esse trabalho. Dá trabalho ter trabalho, dá trabalho pensar diferente. Mas é um trabalho que traz uma economia muito grande para todos os atores e participantes dessa relação. Tá? Então você não pode constranger o consumidor na cobrança de dívidas. E se for trabalhar com negativação do nome, máximo 5 anos. Tudo bem? Máximo 5 anos. Deu 5 anos, você vai dar baixa. Prescreveu o direito de cobrar, você vai dar baixa. Senão, você fatalmente poderá incorrer em abuso de direito e responder por este abuso sem querer. Então vai ficar com a dívida e ainda vai ter que reparar danos alheios ao consumidor, decorrente da sua própria atitude. Nós temos aqui a questão das práticas abusivas. Então eu vou elencar algumas práticas abusivas que não podem acontecer, mas que de vez em quando acontecem na prática, né? Porque a gente vive no mundo fático, não no mundo do dever ser. Então vamos lá. Venda casada. Todo mundo sabe o que é, já ouviu, né? Então venda casada. Condicionar a oferta de um produto mediante a aquisição de um serviço ou de um outro produto. E assim sucessivamente. Tá aí a grande guerra que nós tivemos recentemente da Apple no Brasil, que tem vendido o seu iPhone de última geração sem os carregadores, vendendo o carregador à parte, utilizando como roupagem de fundo de que está fazendo bem ao meio ambiente. Na realidade, você tem como funcionar um aparelho celular sem o seu carregador? Não. Então está condicionando a venda de um produto a outro. Porque um carregador por si só não tem razão de existir se não tiver um celular. Então, é um produto que tem que ser vendido como acessório, junto com o outro. Faz parte do outro produto. Recentemente, em decisão, os tribunais entendem que há abuso de direito nesse sentido, nessa prática comercial, obrigando a Apple, na sede do Ministério da Justiça, que volte a vender os seus aparelhos com o seu carregador. E aqueles que já compraram sem o carregador, que pleiteiem junto à empresa que lhes sejam entregues. E se já comprou o carregador, que seja reembolsado com a atualização legal. Beleza? A mesma coisa agora trazendo para o universo do nosso direito imobiliário. Vamos vender venda casada, né? Ah, eu tenho um terreno e uma casa. E eu só te vendo a casa se você comprar o terreno do lado. Né? Ou então assim, eu só vou te vender a casa, você obrigar uma venda vinculada a outro produto ou serviço, tá? Eu só vou fazer o contrato para você, sem custo algum, se você comprar o imóvel. Porque se você for comprar o imóvel de outra pessoa, o contrato, eu vendo o imóvel para você, mas você tem que fazer o contrato, quem tem que fazer é o meu jurídico. Se você for fazer com outro para revisar, eu vou cobrar o valor disso daí. Então você está condicionando uma coisa, não tem razão de existir. Tá? Um serviço não confunde com o outro. A mesma situação, venda casada, entrada de cinema, por exemplo, você quer comer pipoca, aí os caras te obrigam a comprar a pipoca do cinema. A atividade principal do cinema, se lá vende pipoca, eu posso ir com a pipoca que eu quiser. Isso também já caiu por terra. Então você pode entrar com a pipoca que você quiser, não vai ser venda casada. E assim sucessivamente. A mesma coisa, você comprar um aparelho celular. Você compra o aparelho celular, sem problema nenhum. Você é obrigado a contratar, vamos supor, um aplicativo para funcionamento? Não, esse aplicativo de funcionamento, que é o sistema Android, já vem nele. Tá? Já pensou, você compra um aparelho celular, aí você tem que comprar o aplicativo, que funciona o aparelho celular, o essencial, o básico. Não pode também, tá? Então ele tem que vir funcionando com as suas especificidades. E assim sucessivamente. A gente tem 1 milhão de exemplos de venda casada, tá? E no Brasil é muito comum, né? Tá ficando corriqueiro a questão da venda casada, o que não é legal, e isso é crime nas relações de consumo também, tá? Então, venda casada. Jamais condicione a venda de um produto com a venda do outro produto ou serviço, tá? Então, você tem que ter isso individualizado, você não pode ter condicionado, a não ser que a sua natureza seja essencial um com o outro, tá?
Um não funciona sem o outro. Mas você não pode vender separado, já que um não funciona sem o outro. É um produto só, mesmo que seja um misto. Tudo bem? Bom, quais outras práticas abusivas que a gente pode ter no mercado imobiliário? Vamos lá. Você estabelecer multa contratual que penalize apenas e tão somente um lado do contratante, que geralmente é o consumidor. Estabelecer multa contratual que seja o seu percentual incidente sobre o valor global do imóvel, do empreendimento que você está vendendo. Isso é cláusula abusiva? Isso é uma prática abusiva no mercado? Você cobrar juros de obra quando do atraso da própria obra. Então você atrasou a obra e você ainda ganha pelo atraso. Então isso é uma prática abusiva no mercado. Você vender um imóvel e cobrar pela sua corretagem sem informar o consumidor que aquele valor que ele deu de entrada ou etc. é pertinente à corretagem. Isso é uma prática abusiva, reconhecida pelos tribunais. Então, se você não quer sofrer uma ação judicial em decorrência da sua intermediação imobiliária, tem que constar expressamente no contrato. E o consumidor, você tem que comprovar que o consumidor teve essa informação no ato de fechamento contratual, de que aquele valor foi pago a título de intermediação imobiliária. Geralmente, como que as empresas têm feito isso daí? Quando o consumidor vai dar um cheque, ou fez um Pix, ou um depósito, ele assina que aquele valor é referente a, de próprio punho, intermediação imobiliária, e ele assina, reconhecendo, ou seja, olha, isso aqui foi do corretor. Então, isso não vai englobar no valor do imóvel. Isso aí não vai gerar para fins de despesa de tributo, por exemplo, da aquisição do imóvel, porque foi feito para o pagamento de prestação de serviço. Então, numa eventual demanda judicial, o consumidor atualmente não é reembolsado desse valor, até mesmo se ele tiver a liberdade de contratação. Tá? Então, os tribunais entendem que, uma vez informado no contrato e comprovado no processo que o consumidor sabia que a origem daquele, a destinação daquele recurso era para intermediação, ele fica, o intermediador fica responsabilizado, tá? Não vai ter que reembolsar o consumidor. Mas se não constar essas informações, prática abusiva. Legal? Condicionar a entrega das chaves mediante adimplemento contratual. Um é obrigação de pagar, outra é obrigação de fazer ou de dar. São obrigações distintas. Cobre na justiça o inadimplemento, mas não abuse do direito, não cometa a prática abusiva de não entregar a chave. Entendeu? Você condicionar uma coisa com a outra pode ser considerado prática abusiva. Outra prática abusiva no mercado que nós temos, a questão de não informar de forma clara e precisa, que é um direito básico do consumidor, lá no seu artigo 6º, não informar ao consumidor as cargas tributárias ou as obrigações com escrituração e registro do imóvel, que gera em torno aí de 7,5% do valor do imóvel, seja o valor venal ou do comércio, aí fica a critério. Tá? Prática abusiva também. Outra prática abusiva que nós temos, colocar no contrato de compra e venda, ou de construção, de empreitada, do que você está vendendo, que o atraso pode ser superior a 180 dias e que a empresa ficará irresponsabilizada se o atraso decorrer de fortes chuvas. Isso é previsível. É um caso fortuito interno. Então a empresa vai responder por conta disso daí. É uma prática abusiva. Assim como você também, se você é dono de imobiliária e você tem um estacionamento lá e você vai colocar uma placa lá: não nos responsabilizamos pelos pertences internos no seu veículo. Isso é uma prática abusiva. Porque mesmo que contenha essa advertência, você vai se responsabilizar. Mesmo que você não cobre por esse estacionamento, você vai se responsabilizar. Mesmo que esta vaga de estacionamento esteja encalçada numa área pública, você vai se responsabilizar. Porque você, quando oferta esse tipo de serviço ao consumidor, ao cliente,
você oferta também para ele uma segurança. E é esse dever de segurança que vai fazer com que você tenha responsabilização em eventual acidente de consumo, em eventual prejuízo ao consumidor ali naqueles préstimos. Beleza? Então essas são algumas práticas abusivas que podem haver no mercado de consumo, em especial no imobiliário, tá? Então a gente tem aí a situação. Uma outra prática abusiva, você utilizar da ignorância do consumidor, da sua vulnerabilidade, para conseguir lucro ilícito ou impingir valores desconexos com a realidade. Vamos supor, você sabe que o cara está passando um perrengue, ele está lá quebrado, aí você pega um imóvel que vale 1 milhão, você fala, não, a gente vende por 200 mil. Você aproveita da fragilidade psicológica deste vulnerável. Tá? Você vai responder também a prática abusiva. E assim sucessivamente. Eu poderia ficar aqui falando 1h30 só de prática abusiva para vocês. Tá? Bom, nós temos aqui quais as responsabilidades do fornecedor, então. Tá? Uma vez identificado, como que eu posso cobrar? Quais são as práticas abusivas? Algumas delas, até porque não estão todas especificadas no Código de Defesa do Consumidor, ali é meramente exemplificativo. Nós temos lá, uma outra prática abusiva bem bacana, utilizar de letras miúdas no seu contrato para situações que devem ser específicas, bem como de redação complicada o seu entendimento. Isso é uma prática abusiva, tá? Não adianta nada você colocar um monte de norma técnica, de nomes técnicos dentro de um contrato em que você vai estar firmando com leigo. Não adianta, aquilo dali não é informação, aquilo ali é desinformação. Então gravem isso, excesso de informação gera desinformação, tá? Bom, encerrando aqui a questão da prática abusiva, nós temos a responsabilidade do fornecedor. Vamos lá. Nós já entendemos o que é o fornecedor, o que é um consumidor, o que é um produto, o que é um serviço, o que é vulnerabilidade. Nós já entendemos tudo isso daí. Está na aula aí para vocês gravadinho. Legal. Como é a responsabilidade, então, de uma relação de consumo? A regra na relação de consumo é que a responsabilidade seja objetiva. Então, o que significa ter uma responsabilidade objetiva, professor Rodrigo Palomares? Significa dizer que aquele que cometeu o ato e que causou dano ao consumidor responderá independentemente da comprovação da sua culpa, ou seja, pouco importa se ele quis fazer ou não aquilo acontecer. Aquilo simplesmente aconteceu por intermédio da sua prestação de serviço, ou aquilo simplesmente aconteceu pela execução da prestação do seu serviço, ou pela entrega do produto, fabricação, etc. Se isso não tivesse acontecido, o consumidor não teria saído lesado. Por isso que muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu atendi tão bem ele, e ele mesmo assim quis ingressar com um processo contra a empresa, é um filho de uma mãe e tal, o cara fica revoltado, eu não tenho culpa. Justamente, você não tem culpa, mas aconteceu. E esse acidente de consumo que acontece, você responde independentemente da sua culpa. Tá? Vamos tentar deixar mais claro. Você tem lucro com a sua atividade, em regra. E você não comunica o lucro da sua atividade com o consumidor. Então, se você não comunicou o lucro com o consumidor, por que você vai comunicar os prejuízos? Consegue compreender? Esse raciocínio, ele advém de uma teoria muito aprofundada na responsabilidade civil, que é a teoria da responsabilidade objetiva pelo risco do empreendimento. Aquele que afere lucro assume a responsabilidade pelos prejuízos, independentemente da sua culpa. Você tem lucro independentemente de culpa, independentemente. Então você vai ter também que assumir os prejuízos. Então eu vendi um imóvel, esse imóvel caiu, independentemente da culpa
Se for a relação de consumo, vai responder. Então, o que o consumidor vai ter que provar? Ele vai ter que provar a ação ou omissão, o nexo causal e o dano. Só. Não vai comprovar a culpa. Beleza? Isso no caso de fornecedor e consumidor. Só que a gente sabe que no meio, muitas vezes, de um fornecedor, empreiteiro, construtora, até mesmo imobiliária. Do outro lado aqui a gente tem consumidor. No meio nós vamos ter o quê? O corretor de imóveis. Tá? Corretor de imóveis. O corretor de imóveis, alguns defendem que não é uma relação de consumo, que é a maioria dos entendimentos dos tribunais. Outros entendem que é relação de consumo. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática, quer dizer que o corretor de imóvel, ele vai ser a exceção do Código de Defesa do Consumidor à sua responsabilização, se restar comprovada a relação de consumo entre eles. Então, ele não vai responder por responsabilidade objetiva. Ele permanece com a teoria clássica da responsabilidade civil, que é a responsabilidade subjetiva para os profissionais liberais. Beleza? Então, você que está me assistindo, que já é corretor, ou que quer ser corretor, ou que já atuou de forma, vamos dizer assim, fatídica com a corretagem, mas ainda está buscando a sua regulação, né? Seu diploma, mas sabe como que funciona o trâmite ali, saiba que a responsabilidade civil do corretor de imóveis, que é o intermediário entre o fornecedor e o consumidor, a responsabilidade dele é subjetiva. Para que ele seja responsabilizado, há de se comprovar a culpa ou o dolo. Pode ter ação, pode ter omissão, pode ter nexo causal e dano. Tudo provado. Mas se não conseguir comprovar, aquele que alega o direito, não conseguir comprovar que houve culpa do corretor de imóvel, o corretor será irresponsabilizado. E o que vem ser a culpa ou o dolo? Dolo, vontade. Tá? Ele agiu com vontade de prejudicar. Então, ele agiu com vontade, provou o dano, provou que as atitudes deles demonstraram que realmente ele quis fazer o ato lesivo, o ato danoso, ele vai se responsabilizar. Culpa. 3 modalidades de culpa. Existe a negligência, a imprudência e a imperícia. Para vocês gravarem rapidex, tranquilaço. Vamos lá. Negligência. Omissão, tá? Mais falta de atenção. Imprudência. Ação mais falta de atenção. E imperícia. Falta de aptidão técnica para exercer uma carreira, uma função. Então, eu vou repetir para você não ter que voltar, tá? Então, vamos lá. 3 espécies de culpa. A primeira dela, negligência, que significa omissão mais o resultado. A omissão mais a consequência. A imprudência é a ação com falta de atenção. Então, vamos lá. Negligência, omissão com falta de atenção. Imprudência, ação com falta de atenção. E imperícia, falta de aptidão técnica. Beleza? Então, o corretor de imóvel, que é esse ser que orbita entre o fornecedor e o consumidor, ele faz a ponte, por isso um intermediário, ele só será responsabilizado quando comprovar a sua culpa na prestação dos seus serviços. Tudo bem? Então, se o corretor negligentemente na sua intermediação, ele omitiu informação essencial para a convicção do consumidor no fechamento do contrato, e o consumidor conseguiu comprovar isso em juízo, de que houve a omissão do intermediador, esse intermediador vai responder também por culpa. Vai responder a empresa, objetivamente, independentemente de culpa,
e vai responder solidariamente o corretor de imóvel por omissão. Se o consumidor, contudo, não quiser ingressar na justiça contra os dois, ele pode ingressar na justiça contra a empresa, e a empresa que se sentiu lesada pela conduta negligenciosa ou negligente aí do corretor de imóvel, poderá, na via regressiva, também comprovando a sua culpa, requerer a reparação dos seus danos. Vamos supor que a empresa indenizou em R$100 mil o consumidor. A empresa não teve culpa, então ela teve que indenizar a vítima, que foi o consumidor. Mas a empresa tem total ciência que a culpa foi por negligência do corretor ou da empresa de corretagem. O que ele faz? Entra na via regressiva e fala, ó, indenizei 100 mil, eu quero 100 mil para mim de reembolso, porque você foi negligente nessa informação e está aqui comprovado. E aí, se restar comprovado, você vai ter que ressarcir esses danos, tá? Você quem? Você, corretor de imóvel. Então, resuminho da ópera: responsabilidade objetiva para a relação de consumo, responsabilidade subjetiva para a relação de consumo advinda de profissionais liberais, tá? Então, a subjetividade tem a ver com a conduta ou com o ânimos, com a índole, né? Objetividade é aquilo que é exterior, com os atos em si externos, extrínsecos. E a subjetividade com a conduta interna, falta de atenção, ação, falta de atenção, omissão, vontade de causar ou inaptidão técnica. Beleza? Então vamos lá. Quer ver uma situação que o consumidor pode se sentir lesado e que acontece de certa forma muito na prática? O corretor de imóvel, com todo o respeito e admiração que a gente possui com essa classe, ele geralmente vende e ganha a vida vendendo. Poucos têm um salário fixo, né? Então ele ganha percentual de venda. Às vezes são até explorados pelas grandes incorporadoras por conta disso. Mas é caso de outra aula. Mas vamos lá. A gente tem lá o corretor que quer vender, ele precisa comer, e ele quer vender, ele quer vender, e ele é um monstro de venda. Mas ele tem sido negligente na sua obrigação de informar adequadamente o consumidor. E o que ele faz? Ele omite informações essenciais como, por exemplo, composição de renda para conseguir um futuro financiamento. Ele fala, não, isso daí é tranquilo, a gente rapidão consegue isso daí, tem os nossos despachantes e tal, a gente dá jeito. E o consumidor fala, você está garantindo? Garanto, dá jeito sim. Só que como fica tudo, vamos falar no popular, de boca, né? Fica tudo verbal, fica mais complicado para o consumidor comprovar isso em juízo. Então, o que acontece hoje em dia? Os consumidores estão cada vez mais conscientes dos seus direitos. E não é por força do advogado, não, também, mas por força de todas as políticas nacionais envolvidas na disseminação do saber dos direitos consumeristas. Isso faz parte das políticas públicas do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, muitas vezes, vocês que estão aí intermediando a compra e venda de imóveis, vão perceber que o consumidor vai pedir para gravar. Olha, eu posso gravar aqui o que a gente está fazendo? Ah, como assim gravar? Não, eu só quero gravar aqui. Você está me falando que é tranquilo para eu conseguir meu financiamento, né? E que vocês têm aí um agente financeiro que facilita, né? Então, basta eu ter isso daqui que vai ser aprovado. Aí o corretor vai lá e fala, é isso mesmo, acabei de te falar, isso. Ele vai ter produzido uma prova. Vamos supor que ele começou a pagar lá os balãozinhos, então chegou a época de financiar. Aí ele vai lá nesse parceiro financeiro, aí esse agente financeiro. E aí chega o consumidor, lá com meia dúzia de documentos que era o que tinha sido falado para vender rápido, para não perder a venda. E chega lá, o agente fala, ó, não tem como financiar, você não atinge a renda. Eu preciso desse documento, preciso da sua declaração de imposto de renda, o senhor não declarou. Você falou, mas não foi me avisado. Me foi avisado isso daqui, ó, tá aqui gravado. Aí a empresa fala, olha, eu não me respondo por ele, mas aqui com a gente trabalha dessa forma. E aí você tenta outra e não consegue. O que acontece? O consumidor pode ingressar na justiça, alegando que foi induzido a erro,
ou que houve falha no dever de informar, e que, portanto, se ele soubesse do emaranhado de documentação que ele precisava comprovar para a sua renda e aí sim conseguir o financiamento, ele não teria firmado o negócio porque ele saberia que não teria esses documentos. E aí o que acontece? O corretor poderá responder solidariamente por negligência, tá? Ele omitiu informações, ou até mesmo por dolo. Aí depende do caso prático, mas nesse caso aqui fica melhor caracterizada a negligência no anseio de querer vender, omitindo informações essenciais ao firmamento do contrato acessório de financiamento, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem bastante especialista na área de relação de consumo e são detalhezinhos pequenos, como uma falha na informação que faz com que tenhamos processos judiciais. Falha no dever de informar de forma clara, transparente, ampla, entendível ao consumidor. O momento do fechamento do contrato é essencial que o consumidor tenha de forma exaustiva conseguido todas as informações essenciais ao contrato. Tá? Essenciais ao contrato. Beleza? Então, a gente tem aí a questão da responsabilidade, conforme a gente estava falando. Depois, nós temos aqui onde que o consumidor ele pode reclamar ali os eventuais problemas de consumo. Vamos fazer uma diferença primeiro. Nós temos uma coisa no direito do consumidor chamado vício e nós temos uma outra chamado defeito ou fato, né? Então, para quem atua na área do direito do consumidor, eu vou falar até os que atuam às vezes não sabem isso daqui. Mas são 15 anos de estudo ininterrupto de direito do consumidor. Eu, Rodrigo Palomares, estudo direito do consumidor há 15 anos, tá? É muito tempo, é muito tempo. Então, você consegue identificar pela experiência que até alguns colegas que se dizem consumeristas não utilizam da rubrica, vamos dizer assim, técnica. Então, a gente não falaria defeito, porque defeito é leigo que fala. Para quem atua no direito do consumidor, a gente fala fato do produto ou fato do serviço quando ocorrer acidente de consumo. Isso é falar tecnicamente. Não é no popular, no linguajar comunzão, defeito. Beleza? E o vício, ele não chega a ser um defeito, porque ele pode ser consertado, vamos dizer assim. Tá? Então vamos lá. Vício. Nós temos várias espécies de vício. Tá? Vício é aquele mau funcionamento do produto ou inaptidão do serviço, não foi entregue da forma certa. Então é um vício que pode ser consertado, não extrapola a esfera da coisa. Você comprou um celular que não conecta na internet. É um vício. Aí você manda para assistência em 30 dias ela tem que consertar, consertou, beleza, acabou. Mas eu tive danos porque eu trabalho com o telefone, tive lucros cessantes, mas aí você vai pleitear os danos decorrentes do vício, né? Que são danos anexos, não o dano propriamente de um acidente de consumo. Por exemplo, o celular explodiu e aí queimou sua mão, né? Ou o celular esquentou muito e queimou sua pele, que você tem sensibilidade, queimou sua pele. Isso é um acidente de consumo diretamente do produto ou do serviço. Agora, outros danos podem acontecer e o ressarcimento de danos ocorre também, tanto no vício quanto no fato do produto ou do serviço. Tá? Mas, em regra, se acontece fato do produto ou do serviço, um defeito, você não tem como repará-lo, consertar o produto ou o serviço. Você tem que pedir sua indenização. Tá? E quando acontece vício, quando ocorre vício, você tem ainda como reparar o produto ou o serviço. Reexecução do serviço, a custa do próprio fornecedor, né? E assim sucessivamente. Então, vou dar exemplo. Vício de quantidade. Você vai comprar copo plástico, fala que tem 100 unidades, mas na realidade tem 70. Você vai comprar carne no mercado, fala lá que tem 1 quilo, mas aí quando você vai pesar tem 600 gramas. Isso é um vício de quantidade. Beleza? Esse vício de quantidade pode haver também no direito imobiliário. Como assim, professor Palomares? Vício de quantidade. Você fala que o imóvel tem 120 metros quadrados, quando na realidade ele tem 80. Entendeu a situação? Então é um vício. O que vai acontecer nessa situação de vício?
ou faz o abatimento proporcional do preço, ou a rescisão contratual com a devolução devidamente atualizada, vulgo reembolso integral, tá? Ou a complementação com a construção da metragem restante, o que na prática não acontece, né? Mas são essas as situações. E eventuais, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Beleza? Então isso pode acontecer também com qualquer produto. Vícios de qualidade. Vamos trazer aqui para o direito imobiliário para não ficar viajando muito. Vício de qualidade. Você vendeu um imóvel na planta e nesse imóvel fala que vai ter porcelanato 80 por 80. E aí de qualidade padrão A. Aí você chega lá e tem um porcelanato 80 por 80, mas retificado de padrão C. Quem que vai dizer se é padrão A, padrão B ou padrão C? Um técnico. Ele vai lá fazer a avaliação, né? E ele vai demonstrar, ó, que esse produto é de baixa qualidade. E no contrato fala que é de alta qualidade. O consumidor pode pedir a reexecução desse serviço com a colocação do produto adequado conforme o contrato, por conta da análise técnica, tá? A custa de quem? A custa do fornecedor. E se ocorrer o atraso na entrega desse empreendimento, dessa obra, desse imóvel, poderá inclusive também responder por perdas e danos. Ou até mesmo o consumidor requerer a extinção do contrato, a rescisão contratual com reembolso integral, porque vejam, a culpa foi exclusiva do fornecedor para dar o rompimento do contrato, porque ele não honrou com o contrato, não foi o consumidor estava adimplente com a sua obrigação. Olha só que interessante essa questão do vício e do defeito. Agora vamos falar, eu falei de vício, né? Qual o prazo para reparação de vícios? O prazo para reparação de vícios, a regra é 30 dias, tá? Então você vai lá, meu carro quebrou, tá dentro da garantia, tá, 90 dias, isso. Então, você tem 30 dias para reparar. Passou 30 dias, o exercício regular do direito passa a se transformar em abuso de direito. Sendo abuso de direito, o abusado tem direito a ser reparado. Essa é a regra. A mesma coisa no direito imobiliário. Então, apresentou vícios. Meu apartamento, minha casa, apresentou-se vícios. Sejam ocultos ou não. Eu já falei a questão do vício oculto. Apareceu vício de fácil aparência, vício de qualidade, vício de quantidade, que seja, apareceu um vício. Qual o prazo para conserto desse vício? 30 dias. Pode ser convencionado entre as partes, desde que a pedido do consumidor, tá? Não pode ser por adesão, tem que ser pedido do consumidor, o consumidor tem que anuir, ele tem que falar, não, tudo bem. Pode ser reduzido o prazo para 7 dias, ou majorado o prazo para 120. Mas é o consumidor que tem que fazer isso. Se o consumidor simplesmente entrar na justiça e falar, não, eu não quis, ele fez isso daí, ou eu assinava, ou não tinha o conserto, pronto, já é abuso de direito, vai responder por indenização, tá? Então existe essa flexibilização, na prática é muito difícil ver ela, porque o consumidor quer o quanto antes seja reparado os seus vícios, até porque ele está pagando, né? E nós estamos falando de um imóvel, pode ser um imóvel para moradia ou pode ser para investimento, que seja, é um produto essencial. Essa essencialidade do imóvel é muito questionada, porque se o produto é essencial, a sua reparação tem que ser imediata, mas como que repara imediatamente um imóvel? Só se foram pequenos reparos, mas se for uma questão estrutural, tá? Então há de haver também o bom senso, a boa-fé objetiva entre as partes, mas a obrigatoriedade do fornecedor é, em regra, de 30 dias reparar os vícios. Tudo bem? Se ocorreu dano, o famoso acidente de consumo, a desgraça, vamos dizer assim, o imóvel quebrou, caiu o telhado, machucou alguém, ficou impróprio para o consumo, não tem reparo, tá? É um acidente de consumo. O fornecedor vai responder por perdas e danos, tudo bem? Vai responder, inclusive por danos imateriais, que são os tão temidos danos morais pelos fornecedores, né? E fica aqui a dica novamente. Uma boa conversa, uma audição ativa, pode evitar muitas demandas judiciais na área do consumidor, em especial por questões de ruído de informação, tá? Nós temos aqui também alguns produtos que podem fazer parte do seu métier
e que não desconfigura uma relação de consumo. Aí sim vai estar ainda mais configurado. Vamos supor que você é um corretor de imóvel, pessoa física. Você não atende num lugar fixo. Você não tem uma sala comercial para você, nada. Você está começando, ou não, por opção, hoje em dia você não precisa mais dessa despesa. É tudo online, né? Você vai até o lugar e tal, mas despesa fixa em si, é praticamente os profissionais liberais que atuam com a prestação de serviço advém daqui, não precisa, né? A expertise, você pode estar numa rede social, lógico que respeitadas as éticas da profissão, você vai estar numa rede social, vai atender virtualmente e pode ir em loco, ou até mesmo nem vai mais em loco, você tem agora a realidade virtual que você pode inserir a pessoa lá. Talvez as pessoas da nossa geração, eu tenho 36, para cima, tem ainda certa resistência, mas a galera que está vindo mais nova já está habituada com essa tecnologia e talvez nem quer ir lá no imóvel. Por quê? Porque ele sabe que você tem que prestar informação clara e precisa e ele não vai perder tempo com trânsito, as coisas para ir lá. Ele simplesmente vai olhar numa realidade virtual, ampliada e vai ver o imóvel. Olha só que bacana. Né? É o futuro, está chegando. Se já não chegou, para a realidade de muitos. Mas vamos supor que você é clássico e ainda não chegou nesse nível hard de tecnologia. O que você vai fazer? Você vai receber a pessoa, de repente, na sua casa. Vamos supor. Aí você recebeu a pessoa na sua casa e você ofereceu um pão de queijo, um café, uma coisa. E esse pão de queijo fez com que a pessoa passasse mal. Você responde por isso? Responde, tá? Porque, de certa forma, foi oferecido na sua relação de consumo. Ah, mas eu não tenho culpa. Não, você não tem culpa, mas o consumidor ele estava ali na sua residência, você estava fechando um contrato com ele e você deu algo para ele comer. Então você tem que ter muita responsabilidade no oferecimento de produtos in natura ou produtos alimentícios para o consumidor. Tome muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo, porque a gente sabe que a sua intenção não é intoxicar o consumidor, nem fazer ele passar mal, pelo contrário, sua intenção é o quê? Recebê-lo o melhor possível, porque ele fique mais à vontade possível e feche o contrato contigo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Também, nesses estandes de venda, que é muito tranquilo de ver aqui na cidade, vários estandes de venda de grandes construtoras, né, que estão loteando e tal, aí faz aquele feirão da venda, e é balão para tudo quanto é lado, e solta fogos, e vai ter coffee break, vai ter o que. Cuidado, tá? Cuidado, e se você é uma empresa, por exemplo, que está fornecendo isso daí, o consumidor que sofrer acidente de consumo decorrente de ter passado mal, uma intoxicação que seja, por conta da alimentação imprópria ali, naquele determinado local, todos responderão solidariamente, porque todo mundo ali é fornecedor, tá? Todo mundo. Você ofereceu o produto, mas ele não pagou por isso. Não, mas a remuneração é indireta. Lembra que a gente falou disso lá no início da aula? Então tem que tomar muito cuidado, ver as devidas atenções que o alimento requer. Vou exemplificar. Cidades muito quentes, aí você vai lá e vai oferecer um queijo fresco e não vai deixar ele devidamente refrigerado. Aí começa o plantão de vendas 7h30 da manhã, 7 da manhã, e vai terminar às 18 horas e o sol torando ali em cima. O queijo está até assim, derretidão lá. E mesmo assim você fica oferecendo para o consumidor. Pode acontecer desse queijo azedar. E você oferecendo. E essa pessoa passar mal. Você vai responder por isso, tá? Tome muito cuidado. Amostras grátis para criança. Contrata o pessoal de algodão doce que você nem sabe como que está a limpeza do negócio, só porque é o mais barato você coloca lá. Tome cuidado, porque o consumidor ele vai entrar com ação contra todo mundo. Todo mundo que ele puder identificar de fornecedor ali, ele pode entrar com ação. Aí os fornecedores vão ficar brigando na ação. Não, a culpa não é minha, a culpa é do cara da pipoca. Não, é do cara do queijo. Olha, eu só contratei eles. Então, não, a culpa é do cara que contratou a gente, que falou que tinha que ser assim. E eles vão ficar brigando entre eles, se esquecendo da vítima. O juízo vai lá e vai condenar todos. Pum, solidariamente. Trará. O consumidor vai executar o que tem mais grana, mais liquidez, vamos dizer assim, porque ele vai garantir a indenização. O que vai caber vamos supor, a empresa que contratou esse pessoal? Vai caber ele
ingressar com a ação de regresso, que nem eu já falei, comprovando a culpa do profissional, se for um profissional liberal, para requerer seu reembolso. Na prática, a empresa absorve o prejuízo. Na prática, a empresa absorve o prejuízo, até pelos contratos comerciais, a parceria comercial que existe entre eles, tá? Então, tomem muito, mas muito cuidado mesmo, o oferecimento desse serviço. Uma situação que parece meio estranha, mas é importante que você tenha ciência se você vai receber pessoas em estabelecimento comercial, tá? Ou em qualquer local que você está comercializando um produto ou um serviço e está recebendo. Pode ser um home office, pode ser um escritório compartilhado. Tome cuidado. Exemplificando, piso molhado, sem a devida informação para o consumidor. Esse consumidor vai lá, escorrega, cai, passa constrangimentos. Ele pode nem ter quebrado nada, mas ele passou constrangimentos. Ele pode ingressar com uma ação de ressarcimento pelo constrangimento que ele passou pela falta de informação que o piso estava escorregadio em razão de limpeza ou entre outros? Pode. Qual a probabilidade de êxito desse consumidor ingressar com essa ação e vencer? Uns 99%. Tá? Uns 99%. Vamos piorar essa situação ainda? Está lá fazendo a limpeza. Não tem informação para o consumidor que está molhado o piso ou escorregadio. E esse consumidor escorrega, vamos supor que você está atendendo um senhor e uma senhora. 70 anos de idade, fechar um contratinho bacana de uma chácara ou de uma fazenda milionária. E é um contrato que vai garantir o leitão do final do ano, as férias das crianças no meio do ano, no início, né? Ou com a patroa, com o patrão, e assim sucessivamente. E você não colocou lá que estava escorregadio. O senhor entrou, escorregou, ele já é de idade, quebrou o fêmur ou a bacia. E aí, decorrente da quebra do fêmur e da bacia, como ele já é de idade avançada, teve que ficar internado logo em seguida, não houve como essas fraturas se consolidarem novamente, e ele veio a óbito. Olha só que situação. Aí você fala, nossa, professor Rodrigo Palomar, hoje você está carregado. Não, não estou carregado. Isso acontece. Mais comum do que vocês imaginam. E lembra que eu falei? Estava comprando o quê? Uma chácara milionária. Então, são pessoas abastadas. A indenização provavelmente vai ser grande, se restar comprovado que o falecimento veio em decorrência dessa situação de consumo. Olha a situação. Não estou querendo causar medo em ninguém que está assistindo a aula. Pelo contrário, o que eu quero é que todo mundo se conscientize dos seus deveres, para que aí sim nós tenhamos uma relação harmônica, uma relação com segurança. É só você se colocar no lugar do consumidor. Você já imaginou você entrando no estabelecimento, escorregando, caindo, quebrando um braço, um dedo, se constrangendo? Igual aquelas portas que abrem e fecham, né? E que não tem nenhuma informação de que ali é uma porta de vidro. Tem que ter, por isso que geralmente tem lá as informações, ou sorria, você está sendo filmado, bem dentro assim para mostrar, ou tem uma faixa, ou um detalhe, justamente para se eximir o fornecedor de responsabilização alegada por consumidor desatento. Então o que acontece? Vamos supor que tem lá todas as informações. Está lá uma plaquinha que está escorregadio, está bonitinho, e o consumidor mesmo assim vai lá e passa por ali, escorrega, e cai e quebra o fêmur. Existe uma excludente de responsabilidade civil chamada culpa exclusiva do consumidor. E aí, o que vai acontecer? O consumidor entrou com uma ação, lembra que eu falei que é 99,9% a chance dele ter êxito? Mas aquele 1% você tinha uma câmera bem instalada, e essa câmera demonstrou que o consumidor, ele desviou da placa, ele puxou a placa que estava falando que o piso era escorregadio e escorregou. Nessa situação, a culpa é exclusiva do consumidor e você não vai ter que se responsabilizar por eventuais danos, porque não foi você que causou esse dano, você honrou com todas as obrigações que o Código de Defesa do Consumidor falava para você ter. Então,
o consumidor, por pura irresponsabilidade dele próprio, deu causa a existir ao seu próprio dano e você não será responsabilizado. Olha só que bacana, tá? Falando em excludentes de responsabilidade civil, quais são as excludentes que existem no Código de Defesa do Consumidor? Vamos lá. Nós temos a excludente da culpa exclusiva do consumidor, quando o consumidor dá causa ao seu próprio dano exclusivamente, sem participação do fornecedor. Ou seja, o fornecedor, ele foi totalmente diligente com as suas obrigações, tá? Foi diligente, mas o consumidor foi lá e conseguiu, por culpa exclusiva dele, se arrebentar. Então, se o fornecedor conseguir provar que a culpa é exclusiva do consumidor, ele se responsabiliza. Vou dar um exemplo de culpa exclusiva do consumidor. Celular. O celular está aqui, está funcionando tudo certinho, cai da mão do consumidor. Caiu da mão do consumidor, estilhaçou o celular, o fornecedor tem que se responsabilizar? Não, por quê? Porque a culpa da queda do celular foi exclusiva do consumidor. O fornecedor não tem a obrigação de ficar segurando o celular para o consumidor. Tá? Então a culpa é exclusiva. Como que o fornecedor vai se esquivar? Ele vai falar, olha, é culpa exclusiva do consumidor, o celular não quebra sozinho. Isso daqui é decorrente de uma queda que bateu assim assado, através de uma perícia facilmente comprova e afasta a tese do consumidor. Inclusive, o consumidor tendo que pagar honorários para o advogado se tiver na justiça comum essa ação tramitando. Qual a outra forma? Culpa exclusiva de terceiro. Tá? Como assim culpa exclusiva de terceiro? Vamos trazer para o direito imobiliário, beleza? Você está subindo um prédio massa, bacana, a obra está voando, está dentro do que estava sendo falado. De repente, pura e simplesmente, cai um avião, estoura seu empreendimento. Tem como você ser responsabilizado por isso, pelo atraso na entrega da obra, porque caiu um avião, ou sei lá, um ônibus, um acidente de veículo, bateu na viga lá, saiu estourando tudo e caiu todo o prédio, vai ter que recomeçar do zero. Você vai responder por isso? Não. Por quê? Porque é um evento, é um caso fortuito externo, não tem ligação com a sua atividade. E aconteceu um acidente. Este acidente, você vai colocar lá, se os consumidores começarem a entrar contra você, você vai colocar lá, culpa exclusiva de terceiros. Quem vai ter que se responsabilizar? A empresa de transporte aéreo, a empresa de ônibus que bateu, a transportadora. Não você, porque ela causou o acidente. Inclusive você vai ingressar com ação contra essa empresa. Tá? Por quê? Porque você teve danos também. Tudo bem? Culpa exclusiva de terceiros. Culpa exclusiva do consumidor. Ou, colocado o produto no mercado ou executado o serviço, você consegue provar que o defeito inexistiu. Não há defeito. Então, nessa situação que há a comprovação da inexistência de defeito, também o fornecedor será irresponsabilizado. E em caso fortuito externo. Fortuito é um evento imprevisível e irresistível, tá? Porém, se ele é conexo à sua atividade, é um fortuito interno, você vai responder. Se ele é desconexo com a sua atividade, não guarda conexão alguma, direto ou indiretamente com a sua atividade, você não irá responder. A força maior, a discussão. Que a força maior pode ter previsibilidade. Como, por exemplo, existem cidades no Brasil em que passam 90, 120 dias sem chover, mas em compensação passam mais 90 dias chovendo todo dia. Então o empreiteiro que vai trabalhar com obra não pode alegar excesso de chuva no período chuvoso e colocar a culpa na natureza porque atrasou sua obra. Isso não pode ser alegado, porque acaba sendo um fortuito interno, tá? Agora, um evento extraordinário, vamos supor, decorrente da natureza. No mês de fevereiro, março e junho, abril, maio, junho,
nunca choveu ou estatisticamente é pequena a questão nos últimos 10 anos de chuva. De repente, sabe-se o que aconteceu com a natureza, explodiu de chuva naquela situação. Totalmente fora da normalidade. Essa situação pode ser considerada força maior e aí sim haver a diminuição da responsabilização ou até mesmo a sua irresponsabilização. Mas isso discutido no caso prático. Se acontecer um acidente, por exemplo, decorrente de uma barragem que estoura, entre outros, não vai ser força maior, vai ser caso fortuito, tá? Que a força maior é um evento previsível, porém irresistível. Já a força maior, o caso fortuito, é um evento imprevisível e irresistível, decorrente da ação do homem ou da natureza. E a natureza, a questão da força maior é um evento previsível, porém irresistível, decorrente da natureza. Tá? Então, que fique bem claro, essas são as situações em que o código traz a irresponsabilidade do fornecedor, ou seja, a sua irresponsabilização, mesmo ocorrendo alguns tipos de danos, mesmo ocorrendo danos ao consumidor. Tá? Culpa exclusiva do consumidor, culpa exclusiva de terceiro, colocado o produto ou executado o serviço, defeito inexistiu, fortuito externo e força maior. Quando comprovada, realmente é a força maior, que é algo muito complicado hoje em dia de provar. E caminhando já para o final da nossa aula de direito do consumidor, é interessante também trabalhar que se você presta o serviço e tem serviços agregados à sua intermediação imobiliária, então você tem serviços agregados, como por exemplo, você vende alguns outros produtos dentro da sua atividade, né? Ah, mas eu sou corretor, não posso acumular, não, tudo bem. Mas você, como pessoa natural, você vende outras coisas, vende um carro, vende alguma outra coisa. Se você tem habitualidade, até se você vende produtos como Natura, Avon, Boticário, que seja, tá? Balinha, amendoim, o que for, para complementar sua renda, vende pão de mel, doce, sei lá. Se você vende com habitualidade, e habitualidade não quer dizer diariamente, tá? Você pode ter habitualidade, todo mês de janeiro eu troco de carro. Então, todo mês de janeiro você gera uma expectativa para o mercado de consumo que vai haver uma transação de venda de veículo. Nesse sentido, você pode ser considerado fornecedor e todas as benesses do Código de Defesa do Consumidor vai estar com o consumidor e você tendo que se defender com essas excludentes. Então, tome muito cuidado. Isso serve para venda por catálogo também, etc. E falando em venda por catálogo, deixei a cereja do bolo. Se você faz um contrato de compra e venda fora do estabelecimento comercial, tá? O Código de Defesa do Consumidor fala fora do estabelecimento comercial. Eu sei que a essência fala em compra em que você não tem acesso ao produto fisicamente, né? Ou ao serviço. Mas o estabelecimento comercial tem várias interpretações. Então, se você faz uma compra, vamos trazer para o clássico, pela internet, você vendeu uma casa pela internet. Essa venda, a concretização dessa venda, só vai acontecer 7 dias após assinado o contrato, tá? Então, assinei o contrato hoje, recebi lá à vista, recebeu à vista, legal. Mas eu vendi fora do estabelecimento comercial, o consumidor não foi lá ver a casa. Eu vendi pela internet, o cara foi top, ele vendeu, ganhei, venda mais fácil da minha vida, vendi pela internet. Deu 7 dias, o consumidor pode se arrepender da venda. E se você utilizou o dinheiro e não tiver como reembolsá-lo da desistência, você vai responder por perdas e danos, tá? Então perceba, o contrato de compra e venda feito de uma relação de consumo, tá? Não estou falando de uma relação civil agora não, uma relação de consumo. Contrato de compra e venda feita fora do estabelecimento comercial, pela internet, por catálogo, etc., telefone, ele só se consolida, se aperfeiçoa após transcorrido o prazo de 7 dias do arrependimento do consumidor.
Se o consumidor não se arrependeu em 7 dias dessa compra e venda, que é o prazo de reflexão que a gente chama, o contrato está consolidado. Se ele se arrepender em 7 dias, tudo que foi desembolsado para a aquisição desse imóvel tem que lhe ser reembolsado integralmente, tá? Fique bem claro isso, para que você não seja pego de surpresa na prática e fale, não, você vendeu, você tem o contrato que se assinou, já não tem responsabilidade nenhuma. Não é uma relação civil que a gente está trabalhando aqui, é uma relação de consumo. Então, se foi pela internet que você comprou, tem até 7 dias para se arrepender. E se arrependeu, o reembolso é imediato ao consumidor. Então, para você que ficou comigo até aqui, foi um enorme prazer. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você me seguisse lá em minhas redes sociais, em especial no Instagram, @Professor Palomares. Professor Palomares. Vai ser um prazer conversar contigo extra sala de aula e poder tirar todas as suas dúvidas de direito do consumidor. Valeu, muito obrigado.